Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí como que foi esse ano pra mim, como que foi as minhas leituras, fazer uma retrospectiva, talvez traçar algumas metas pro ano que vem e falar da minha experiência tanto com o canal quanto com a minha experiência dos livros que eu li até o momento. Bom, eu acho que uma das coisas que eu já queria começar falando é que eu acabei de terminar Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que foi um livro que há meia hora atrás eu estava literalmente chorando com o final. E se é que eu posso traçar alguma meta aí para esse novo ano, seria de que continuar lendo livros que me arrebatam, que me movimentam e que eu possa viver mais e mais, né, essa experiência que somente a literatura traz, que é esse arrebatamento com base em poucas palavras, né, escritas em um livro e que tem o poder, né, tem o potencial de realmente movimentar a gente, de trazer insights, de nos trazer uma nova perspectiva sobre o personagem, sobre a vida. E pessoalmente é por isso que eu sou extremamente apaixonada por livros, por literatura. Então, para o ano que vem, né, para 2024, eu quero poder vivenciar cada vez mais esse tipo de experiência. Nada que o lencinho não resolva nesses momentos de choro copioso. Então, tá tudo bem, isso faz parte. E que bom, né, que a gente tem obras literárias que realmente conseguem nos arrebatar. Esse ano eu considero que eu fiz também um pouco de uma mudança do meu gosto literário, né? Foi um ano que eu experimentei bastante coisa diferente. Vocês conseguem ver aqui no vídeo que eu já compartilhei com vocês sobre o ranking das minhas leituras, onde eu classifico todas as leituras que eu fiz nesse ano. Ao todo foram 35, mas depois que eu terminei de gravar aquele vídeo, eu já terminei mais 2 livros. Mas tá tudo bem, eu trago ele nos meus livros aí finalizados do próximo vídeo que eu trouxe aqui no canal. Mas eu percebo que essa mudança foi muito positiva para o meu gosto literário, né? Eu me aproximei ainda mais dos clássicos. Isso foi uma coisa que foi uma grata surpresa. Tem vários livros que eu sempre ouvi falar, teve livros que eu tentei ler durante a minha adolescência e não deram certo, não funcionaram. Mas o que não é a maturidade, né, para nos preparar, para nos deixar aí um pouco mais aptos para conseguir absorver um conteúdo literário. Eu acredito muito nisso, então tem livros que até agora eu acho que eu ainda não estou pronta para ler, mas que vou lê-los em algum momento. Então, para esse novo ano eu quero aproveitar ainda mais os clássicos. Eu vejo que isso tem contribuído muito para o meu desenvolvimento, tanto pessoal como leitora. Eu tenho gostado mais e mais em fazer insights, em conexões com livros. Até temos alguns vídeos aqui no canal, né, uma playlist especificamente sobre conexões literárias que eu fiz. Vou deixar aqui no card da descrição. E eu vejo que esse é um dos potenciais, né, da literatura clássica. Eu tenho me visto, né, percebendo cada vez mais e mais o cerne, a raiz de alguns tipos de plot, algum tipo de desenvolvimento de história que a gente encontra em filmes, em séries e até mesmo em livros contemporâneos. Então, ir para a origem, ir para a fonte inicial tem sido muito gostoso, tem sido muito legal. Esse ano também foi marcado por uma descoberta na minha vida, que foi a literatura russa. Eu quero ler muitos e muitos mais livros russos em 2024. Sou muito grata por conta disso a um dos meus livros favoritos, né? Se não o favorito da minha vida, que é Insustentável Leveza do Ser. Se você não sabe, se você ainda não leu esse livro, ele tem logo de cara um spoiler sobre Ana Karenina. Apesar de ser um calhamaço, eu me aventurei nessa leitura e foi o que deu start, né, em toda essa minha paixão por literatura russa. Logo entrei numa leitura conjunta também de Dostoiévski em ordem cronológica e eu tô nesse fluxo desde então, né? Fui para Gogol, fui para Pushkin, fui também para Turgenev, que foi uma grata surpresa nesse ano para mim, e quero adentrar em muitas outras leituras desse gênero literário. E eu confesso que eu sempre tive um pouquinho de preconceito, sabe? Eu achava que era cool falar que você gostava de literatura russa, mas quando me deparei, né, com todos esses livros que eu comentei aqui, que eu gostei muito deles, me fisgou, realmente tocou num lugar diferente do meu coração. É o tipo de leitura que tem muito teor psicológico, que é algo que me atrai profundamente. Obviamente porque eu sou psicóloga, minha formação é em psicologia, então esses temas acabam, né, falando de forma diferente para mim.
E falando da minha experiência com o canal, né, já fazendo um gancho, eu percebo que eu consumi muitos vídeos, muitos conteúdos sobre livros, de forma assim desenfreada. Então vocês sabem que eu sou uma pessoa neurodivergente, então eu tenho hiperfoco em literatura, então eu tava assim no momento ávido. Tem alguns canais do YouTube que eu já cheguei a zerar. Então, e eu sentia que algumas coisas eu percebia de forma diferente, eu percebia que, nossa, só encontrava uma pessoa falando sobre aquele aspecto que eu tinha gostado no livro, ou até mesmo poucas pessoas dizendo que não gostaram de um livro, porque normalmente as pessoas no YouTube preferem falar de livros que gostaram do que livros que não gostaram, porque isso leva um hate em alguns momentos. Então, e eu notei que principalmente essa minha visão psicológica, olhar um pouco mais o desenvolvimento psicológico dos personagens, trazer essas nuances, era principalmente o que eu sentia falta nesses vídeos e era principalmente o que me arrebatava em todos esses livros que eu estava tendo contato. Então, assim surge o canal esse ano, né? Com muito receio, com muita insegurança, mas, né, com muito apoio também do meu marido, que falou que era para me arriscar. E agora somos quase 500 pessoas nesse canal, então meu muito obrigado por todo mundo que está aqui comigo, compartilhando esse ano, compartilhando das minhas leituras, comentando, curtindo. Enfim, e se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, que essa é uma das formas de eu crescer, tanto aqui no YouTube, quanto quem sabe, né, muito em breve conseguir ter uma remuneração através do canal. Isso me ajuda também a reinvestir aqui com outros livros, reinvestir em outras formas de trazer conteúdos mais legais para vocês. Então isso foi uma grata surpresa. Eu encontrei também uma comunidade que eu não esperava, uma comunidade muito calorosa, muito acolhedora. Me conectei com diversas pessoas que antes eu era somente fã, que eu admirava o trabalho, mas eu percebi que são pessoas super acessíveis. Conheci diversos clubes de leitura e isso foi muito bacana, isso foi muito legal para mim, porque a minha formação como leitora não é de uma família leitora, não é de círculos de amigos leitores também. Então, encontrar uma comunidade, um grupo online foi muito bacana e permitiu que eu realmente pudesse compartilhar, me sentir mais segura em compartilhar a minha opinião sobre os livros. Então, meu muito obrigada também a todas as pessoas que carinhosamente me acolheram ao longo desse ano. Por conta do canal, eu também comecei a adquirir muitos mais livros, muitos mais do que a minha conta bancária gostaria, por sinal, o que fez com que eu explorasse muito mais o Kindle. Eu já tinha aqui em casa, eu meio que usurpei do meu marido, confesso que era dele, mas eu tenho utilizado desde então e me ajudou bastante a testar livros novos, testar leituras que eu não estava tão convencida se valia a pena comprar. Ler inicialmente pelo Kindle e depois adquirir o livro, porque realmente foi um livro favoritado. Então eu gostei muito dessa experiência. Quero trocar o meu Kindle porque ele é de uma geração um pouco mais antiga, então ele é lento e isso dificulta um pouco, né, até o meu próprio engajamento de ler. Mas eu entendo muito bem qual que é os benefícios. Fui viajar recentemente, tava lendo os Irmãos Karamazov, né? Eu falei, não, vou levar no Kindle porque é menos um calhamaço para eu carregar aí na viagem. Então eu vejo que eu consegui explorar um pouco mais os benefícios do Kindle neste ano também. Para 2024, eu tenho alguns projetos de leitura, tá? Então eu tenho o intuito de continuar a leitura de Dostoiévski em ordem cronológica. Talvez não seja mais um livro por mês dele, como eu estava fazendo até então, mas vou seguir na leitura porque tem feito muito sentido para mim. Agora mesmo, terminando os Irmãos Karamazov, eu consegui ver elementos dos primeiros livros que ele publicou e isso é muito gostoso, ver esse desenvolvimento do autor, você vê temáticas dele sendo reposicionadas, né, sendo trazidas de formas diferentes, com nuances novas, então isso é muito gostoso. Eu pretendo também começar a releitura do Harry Potter, que é um livro aí que me introduziu, né, na literatura, foi favoritado diversas vezes, eu tenho um lugar muito cativo no meu coração, mas desde a minha adolescência, desde a minha pré-adolescência eu não os li mais. Então pretendo adquirir a edição nova, uma edição atualizada. Depois eu mostro também nos vídeos que for fazendo as resenhas, as minhas edições antigas, como que elas se encontram e como era diferente também o material. Nossa, elas estão assim também os livros extremamente usados. Então quero fazer essa releitura, eu acho que vai fazer bastante sentido. Tenho também a minha lista de 12 livros para 2024, se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar também aqui linkado na descrição para que você veja.
Eu compartilhei os livros que eu quero ler então no próximo ano. Estou muito ansiosa com todas as listas, com toda essa lista. E já tenho o primeiro livro que vai ser lido, que é Judas o Obscuro. Vou ter uma companhia que vai ser a Nicole, que ela vai acompanhar comigo aí essa leitura. Vamos trocando figurinhas. Tô pensando também em fazer uma leitura coletiva aqui no YouTube do 1984. É um livro que eu não sei se eu tenho a bagagem ainda necessária para ler, mas vou com medo mesmo. E tô pensando em soltar vídeos pelas partes dele. Ele tem 3 partes, pelo que eu vi. Então eu pensei em lançar vídeos um pouquinho mais detalhados, falando um pouco mais dessas partes, e depois um vídeo de conclusão. Veja se vocês gostam, se faz sentido esse tipo, ou se vocês têm alguma sugestão diferente do como que poderia ser aqui nos comentários, porque vai ser meu primeiro projeto desse jeito, então estou aprendendo a fazer e podemos aprender a fazer juntos. Ainda nas pretensões de 2024, eu pretendo então entrar no Clube Smolny do Clube Etos, que é uma turma que eles falam só sobre literatura russa. Então, como é a minha paixão, eu quero continuar lendo, e eles trazem também um aspecto cultural, político da Rússia, então tem livros de ficção, de não ficção. Os livros de não ficção eu sinto que está sendo um gap no momento no meu desenvolvimento literário, porque eu gosto muito de ficção, eu confesso, mas eu gostaria de entender um pouco mais para poder apreciar melhor as obras que eu tenho lido. Em paralelo também com o Clube Etos, eu tenho aí a pretensão de seguir nas leituras individuais deles, principalmente de calhamaços, porque eu sinto que me dá um gás a mais para ler. Eu tenho muitos calhamaços ainda para serem lidos, enfim, 2024 vai ser muito dedicado à literatura russa e à literatura clássica. Bom, pretendo também, né, na linha de pretensões, trazer as resenhas dos meus livros favoritos de 2023. Eu não fiz todas as resenhas porque eu não consegui. Tem livros ali que eu tô digerindo ainda, mas que eu gostaria de ter essas resenhas dedicadas, principalmente por serem favoritados. Talvez sejam resenhas um pouquinho mais longas, mas eu compartilho com vocês mesmo assim. Eu quero que tenha um registro disso aqui no canal, né? Um dos objetivos desse canal, né, pra mim, é ser um diário de leitura. Então, eu trazer as minhas leituras, como que está sendo, o que eu gostei, o que eu não gostei, sem muitas pretensões, aquilo que é certo, que é errado. É muito baseado na minha experiência e, com certeza, livros que eu tive dificuldade, livros que eu gostei, podem mudar a minha percepção ao longo do tempo, porque a gente muda, ainda bem nós mudamos, os nossos gostos mudam também. Então eu quero ter esse histórico, então até pensando mais pra frente, né, no canal, se eu for fazer alguma resenha de novo, de um livro que a gente já tem a resenha, eu quero manter ambos os vídeos para eu conseguir ter aí esse histórico, esse desenvolvimento, porque tem coisas que a gente se envergonha, mas fazem parte da nossa história, não tem como a gente negar isso. Então pretendo trazer essas resenhas para ter um registro aqui no canal, continuar compartilhando cada vez mais essas minhas percepções pessoais. Não tenho a pretensão de ser estudiosa, de fazer aqui um curso sobre um livro especificamente, mas compartilhar, né, de uma pessoa que não é formada na área de literatura, que tem um viés um pouco mais psicológico, essa experiência de leitura e como que os livros ressoam para mim, que com certeza é diferente de você, mas como é bom também a gente poder compartilhar um pouco da gente com pessoas, né, que também têm gostos pelas mesmas coisas. Foi muito gostoso ter o canal até aqui, foi um desafio para mim, desafio de entender iluminação, entender câmera, que seria melhor, entender edição e me apaixonar também por esse processo. Então eu gosto muito de produzir conteúdo, eu falo pro meu marido, nossa, eu queria poder viver só disso, porque é uma coisa que realmente tem um lugar cativo no meu coração. Eu tenho gostado cada vez mais, tenho me apaixonado pelo processo como um todo, adoro sentar para escrever resenha, para estruturar o meu pensamento. Eu sinto que fecha um círculo completo da experiência de leitura. Processo de iniciar um livro, de fazer a leitura, de fazer as minhas anotações, de pesquisar sobre ele e consolidar tudo isso em uma resenha. Então tem sido muito gostoso, eu vejo, né, essas camadas de conhecimento se solidificando em mim, se complementando. Então, o intuito é que eu consiga fazer isso por muito mais tempo, né? Tenho o canal como um projeto de longo prazo para mim e acho que já finalizando esse vídeo, né, de retrospectiva, de olhando também para o próximo ano, quero agradecer todo mundo que sintonizou aqui no canal nesse ano, todos os comentários. Espero que vocês estejam comigo também no ano de 2024, compartilhando um pouco mais desse mundo literário que a gente divide, que a gente gosta em conjunto. E
e que a gente possa continuar tendo muitas trocas e muitas boas leituras e algumas ruins também pra gente poder trocar sobre elas também. Desejo a todos um ótimo 2024, espero continuar com a companhia de vocês aqui no canal nesse próximo ano. Vou deixar aqui embaixo meu link da Amazon, lembrando que você comprando toda e qualquer coisa para sua casa através do meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. Obrigada por todo mundo que utilizou o link até aqui, isso tem me ajudado a reinvestir no canal e a gente se vê no próximo vídeo.